O Bode Expiatório, por René Girard. Tradução de Ivo Storniolo, editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível fazer como a Sabrina e nos comprar um livro. Muito obrigada mais uma vez, minha amiga. Isso, claro, através da lista de desejos da Amazon. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você pagará uma mensalidade que pode ser cancelada a qualquer momento, alterada, etc. Então dê uma olhada nas possibilidades, os links estão todos no descritivo. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença, eu desejo uma boa escuta. Quinto, Teotihuacan. Meus críticos me acusam de passar perpetuamente de representação de uma coisa para a realidade da coisa representada. Meus críticos me acusam de passar perpetuamente da representação de uma coisa para a realidade da coisa representada. Os leitores que seguiram o que precede com um pouco de atenção devem compreender doravante que não mereço tal reprovação, ou, se a mereço, todos nós igualmente a merecemos quando postulamos a realidade das vítimas por trás dos textos quase mitológicos dos perseguidores medievais. Todavia, vou passar agora a mitos mais difíceis para a minha tese, ao menos na aparência, pois eles negam a pertinência do assassínio coletivo para a mitologia. Um dos modos de negar esta pertinência consiste em afirmar que as vítimas de fato morreram, mas que elas se entregaram voluntariamente à morte. O que fazer com os mitos de autossacrifício nas sociedades primitivas? Vou me voltar para o grande mito americano de autossacrifício, o mito da criação do Sol e da Lua entre os astecas. Nós o devemos, como quase tudo o que sabemos sobre os astecas, a Bernardino de Sahagún. Não sei se esta é a pronúncia correta. O autor da História Geral das Coisas da Nova Espanha. Jorge Bataille forneceu uma tradução e adaptação do mito que retomo aqui, abreviando ligeiramente. Abre aspas. Dizem que antes que o dia existisse, os deuses se reuniram em um lugar chamado Teotihuacan, e que disseram uns aos outros, quem se encarregará de iluminar o mundo? A isso, um deus chamado Tecusistecatl respondeu, eu me encarrego de o iluminar. Os deuses falaram pela segunda vez e disseram, quem mais? Eles se entreolharam em seguida procurando quem seria, e nenhum deles ousava se oferecer para preencher tal emprego. Todos temiam e se desculpavam. Um deles, que não era levado em conta e possuía bubas, pústulas, não falava, mas escutava o que os outros diziam. Eles se dirigiram então à palavra dizendo, que sejas tu, pequeno buboso. Ele obedeceu de bom grado o que lhe ordenavam e respondeu, recebo vossa ordem como uma graça. Assim seja. Os deuses escolhidos começaram logo uma penitência de 4 dias. Chegando à meia-noite, todos os deuses se postaram ao redor da fogueira chamada Teotexcali, onde o fogo queimou durante 4 dias. Eles se dividiram em 2 filas que se colocaram separadamente dos 2 lados do fogo. Os 2 escolhidos vieram tomar lugar ao redor do fogo, com o corpo voltado para o fogo entre as 2 fileiras de deuses que se mantinham de pé e que, dirigindo-se a Tecusistecatl, lhe disseram, vamos, Tecusistecatl, lança-te no fogo. Ele tentou se lançar, mas como a fogueira era grande e ardente, ficou cheio de medo ao sentir esse grande calor e recuou. Pela segunda vez tomou sua coragem nas 2 mãos e quis se lançar na fogueira, mas quando se aproximou dela, parou e não ousou. Realizou em vão a tentativa por 4 vezes diferentes. Ora, fora ordenado que ninguém poderia tentar isso mais do que 4 vezes. Quando as 4 tentativas foram feitas, portanto, os deuses se dirigiram a Nanahuatzin, era o nome do buboso, e lhe disseram, vamos, Nanahuatzin, tente a tua vez. Logo que lhe foram ditas essas palavras, ele reuniu suas forças, fechou os olhos, avançou e se lançou ao fogo.
Começou logo a crepitar como um objeto que se queima. Tecusistecatl, vendo que ele havia se lançado na fogueira e se queimava, tomou logo seu impulso e se precipitou no braseiro. Dizem que uma águia entrou aí ao mesmo tempo, se queimou, e é por isso que tal ave agora tem plumas negras. Um tigre a seguiu sem se queimar e apenas se chamuscou. Dessa forma ficou manchado de branco e preto. Pouco depois, os deuses, caindo de joelhos, viram Nanahuatzin, tornado sol, se levantar no oriente. Apareceu muito vermelho, gingando de um e de outro lado, e ninguém podia fixar o olhar sobre ele, porque ele o cegava, de tão resplandecente que estava, com os raios que dele escapavam e se espalhavam por todos os lados. Por sua vez, a lua se elevou sobre o horizonte. Por ter hesitado, Tecusistecatl teve menor brilho. Os deuses tiveram de morrer em seguida, pois o vento Quetzalcoatl matou todos eles. O vento lhes arrancou o coração e com ele animou os astros recém-nascidos. Fecha aspas. O primeiro Deus não é designado por ninguém. Ele é verdadeiramente voluntário. Mas o mesmo não acontece com o segundo. Um pouco mais tarde é o inverso. O segundo Deus se lança imediatamente no fogo, sem que seja necessário que lhe repitam a ordem. Mas o mesmo não acontece com o primeiro. Assim, no comportamento das duas divindades, a cada vez entra um componente de obrigação. Quando passamos de um Deus para o outro, as inversões se produzem e se traduzem, por sua vez, por diferenças e por simetrias. É preciso levar em conta as primeiras, mas, contrariamente ao que pensam os estruturalistas, as mais reveladoras nunca são as diferenças, são as simetrias, os aspectos comuns às duas vítimas. O mito coloca o acento sobre o aspecto livre e voluntário da decisão. Os deuses são grandes e é com seu pleno consentimento, essencialmente, que eles se entregam à morte, para assegurar a existência do mundo e da humanidade. Nos dois casos, todavia, encontramos o componente obscuro de obrigação que dá o que pensar. Uma vez designado pelos deuses, o pequeno buboso demonstra grande docilidade. Ele se exalta diante da ideia de morrer por uma causa tão bela como o nascimento do sol, mas ele não é voluntário. Temos aí, sem dúvida, uma falta comum a todos os deuses, espantados, intimidados e que não ousam se oferecer para preencher tal emprego. Isso é apenas uma pequena falta, dirão. Sem dúvida, mas veremos mais adiante que existe nos mitos uma tendência de minimizar a falta dos deuses. É, quando muito, uma falha, e o buboso a torna sua, rapidamente, antes de assegurar corajosamente a missão que lhe é confiada. Nanahuatzin possui um traço distintivo, que não pode deixar de chamar a nossa atenção, que são os bubas, as pústulas que o tornam leproso ou pestilento, o representante de certas doenças contagiosas. Na perspectiva que torno minha, a da perseguição coletiva, é preciso reconhecer um traço preferencial de seleção vitimária. E é preciso perguntar se não é esse traço que determina a escolha da vítima. Haveria, portanto, uma vítima e um assassínio coletivo em vez de um auto-sacrifício. O mito, seguramente, não nos diz que seja assim, mas também não é de esperar, é claro, que um mito nos revele esse gênero de verdade. O mito confirma, portanto, o papel provável de bode expiatório desempenhado por Nanahuatzin, apresentando-o como um deus que não era levado em conta. Ele se mantém à parte e permanece silencioso. Notemos de passagem que o deus do sol entre os astecas é também o deus da peste, como Apolo entre os gregos. Talvez Apolo se assemelhasse mais com o deus dos astecas se a censura olímpica não tivesse sido passada sobre ele para o purificar de todo estigma vitimário. Esta conjunção se encontra em muitos lugares. O que há de comum entre a peste e o sol? Para compreender isso, é preciso renunciar aos simbolismos insípidos e aos inconscientes empacotados, tanto coletivos como individuais. Neles se encontra sempre o que se quer, pois aí se coloca apenas aquilo que se quer. Vale mais olhar bem claramente a cena que temos sob os olhos. Os homens sempre queimaram seus bubosos na fogueira, porque eles sempre viram no fogo a purificação mais radical. A ligação não aparece explicitamente em nosso mito, mas nós a adivinhamos subjacente e outros mitos americanos a tornam explícita.
Quanto mais o contágio ameaça, mais a chama se impõe para lutar contra ele. Se algum grande efeito de bode expiatório se enxerta por baixo, os carrascos vão se voltar, como de hábito, para a sua vítima, que eles já consideram como responsável pela epidemia, e vão considerá-la como responsável pela cura. Os deuses do sol são primeiro doentes julgados tão perigosos que se recorre à imensa chama de Teotihuacan, verdadeiro sol artificial, para destruir até o último átomo deles. Se a doença bruscamente se afastar, a vítima torna-se divina enquanto ela se entrega para queimar, enquanto ela se confunde com o braseiro que deveria aniquilá-la e que misteriosamente a transmuta em um poder benéfico. Ei-la então metamorfoseada nesta chama inextinguível que brilha sobre a humanidade. Onde então irá se encontrar em seguida esta chama? Colocar a questão é já responder a ela. Só pode se tratar do sol, ou a rigor, da lua e das estrelas. Apenas os astros iluminam os homens permanentemente, mas não se diz que eles os iluminarão sempre. Para encorajar sua colaboração benevolente, é preciso alimentá-los e entretê-los com vítimas, refazendo o processo de sua gênese. É sempre necessário mais vítimas. É forçosamente pelo mesmo processo que o Deus exerce seus malefícios e que espalha seus benefícios, dardejando seus raios sobre a multidão. Estes trazem à luz o calor e a fecundidade, mas também trazem a peste. Eles se tornam então as flechas que um Apolo irritado lança sobre os tebanos. No fim da Idade Média, encontramos todos esses temas na devoção a São Sebastião, e eles formam um sistema de representação persecutória. Estão organizados, como sempre, por um efeito de bode expiatório, mas muito enfraquecido. O santo é considerado protetor contra a peste porque ele é crivado de flechas, e porque as flechas significam sempre o que elas significavam para os gregos e, sem dúvida, para os astecas, ou seja, os raios do sol, a peste. As epidemias são frequentemente representadas por chuvas de flechas lançadas sobre os homens pelo Pai Eterno e até pelo Cristo. Entre São Sebastião e as flechas, ou melhor, a epidemia, existe uma espécie de afinidade, e os fiéis esperam que bastará ao santo estar presente, ser representado em suas igrejas, para atrair sobre ele as flechas errantes e para que ele seja atingido em seu lugar. Em poucas palavras, propõe São Sebastião como alvo preferencial para a doença. Ele é brandido como uma serpente de bronze. Faço aqui um adendo para quem não sabe. Não sei se o autor falará em seguida, mas São Sebastião é um santo justamente para quem se ora pedindo alívio das doenças em larga escala, as epidemias propriamente, pandemias, etc. É a ele que se recorre justamente em casos de peste. O santo desempenha, portanto, um papel de bode expiatório, protetor porque atingido pela peste e, por conseguinte, sacralizado no duplo sentido primitivo de maldito e de bendito. Como todos os deuses primitivos, o santo protege enquanto monopoliza a calamidade e, finalmente, a encarna. O aspecto maléfico dessa encarnação quase desapareceu. É preciso, portanto, evitar dizer é exatamente a mesma coisa que entre os astecas. Não é a mesma coisa, pois aqui não há violência efetiva, mas é certamente o mesmo mecanismo, muito mais facilmente detectável por nós pelo fato de que funciona em um regime muito inferior, em um nível de crença muito diminuído. Se compararmos São Sebastião de um lado com os judeus perseguidos e medicinais do outro, percebemos que os aspectos maléficos e benéficos ficam em proporção inversa. As perseguições reais e os aspectos pagãos primitivos do culto dos santos são desigualmente afetados pela decomposição do mitológico. A única falta que podemos reprovar a Naunawatsim é esperar passivamente ser designado. Em contrapartida, este Deus possui um critério de seleção vitimária indubitável. É o inverso de Tecusistecatl, que não possui critério de seleção vitimária, mas que demonstra alternativamente fanfarronice extrema e covardia. Durante seus 4 dias de penitência, ele multiplica os gestos ostentatórios e, mesmo que não cometa crimes contra a natureza, ele é culpável de híbris, em um sentido análogo ao dos gregos. Sem vítimas não haveria nem sol nem lua.
o mundo seria lançado na escuridão e no caos. A religião asteca inteira repousa sobre esta ideia. Nosso mito tem como ponto de partida a indiferenciação temível do dia e da noite. Encontramos aqui, portanto, uma forma clássica, o estereótipo da crise, isto é, a circunstância social mais favorável aos efeitos de bode expiatório. Temos, portanto, 3 estereótipos sobre 4. Uma crise, espécies de faltas, quando não de crimes, um critério de seleção vitimária e 2 mortos violentos que produzem, literalmente, a decisão diferenciadora. Disso resulta não só a aparição dos 2 astros luminosos, bem diferenciados um do outro, mas a coloração específica de 2 espécies animais, a águia e o tigre. O único estereótipo que falta é o do assassínio coletivo. O mito nos assegura que não há assassínio, pois a morte é voluntária. Mas, muito utilmente, ele mistura, como já disse, um elemento de obrigação à vontade livre das 2 vítimas. E para acabar de nos convencer de que há aqui um assassínio coletivo, muito superficialmente negado ou camuflado, temos de olhar a cena crucial. Os deuses estão enfileirados de um e de outro lado, em 2 fileiras ameaçadoras. São eles que organizam toda a questão e regulamentam cada detalhe dela. Agem sempre de acordo, falam com uma só voz, primeiro para escolher o segundo voluntário e a seguir para ordenar às 2 vítimas que se lancem voluntariamente, entre aspas, no fogo. O que aconteceria se o voluntário que falhara não se decidisse, seguindo o exemplo de seu companheiro? Teriam os deuses que o cercam autorizado que ele retomasse seu lugar entre eles, como se nada tivesse acontecido? Passariam a formas de incitação mais brutais? A ideia de que as vítimas poderiam se subtrair completamente à sua tarefa demiúrgica carece de verossimilhança. Se uma delas procurasse escapar, as 2 filas paralelas de deuses poderiam depressa formar o círculo que, fechando-se, precipitaria o delinquente nas chamas. Peço ao leitor que guarde na memória esta configuração circular, ou quase circular, que vai reaparecer, com ou sem fogo, com ou sem vítima evidente, na maioria dos mitos que vou comentar. Resumamos. O sacrifício das 2 vítimas é apresentado para nós como um ato livre, de autossacrifício. Todavia, nos 2 casos, um elemento de obrigação vem a inquietar sutilmente essa liberdade, em 2 pontos diferentes da sequência dos acontecimentos. Este elemento de obrigação é decisivo, porque se acrescenta a tudo aquilo que já nesse texto sugere um fenômeno de perseguição mitologizado pela perspectiva dos perseguidores. 3 estereótipos sobre 4 estão presentes e o 4º é muito fortemente sugerido tanto pela morte das vítimas como pela configuração geral da cena. Se esta mesma cena nos aparece sob a forma de um quadro vivo e mudo, não duvidaríamos que se trata de entregar à morte vítimas cujo consentimento é a última preocupação dos sacrificadores. Duvidaríamos disso bem menos ao reconhecer aqui a atividade religiosa por excelência da civilização asteca, o sacrifício humano. Alguns especialistas estimam a cifra de 20.000 vítimas por ano no momento da conquista de Cortés. Mesmo que houvesse aí muito exagero, o sacrifício humano não desempenharia menos entre os astecas um papel propriamente monstruoso. Este povo estava constantemente ocupado em guerrear, não para ampliar seu território, mas para providenciar as vítimas necessárias para os inumeráveis sacrifícios recenseados por Bernardino de Sahagún. Os etnólogos possuem todos estes dados há séculos, na verdade desde a época que efetuou as primeiras decifrações da representação persecutória no mundo ocidental. Mas eles não tiram as mesmas conclusões nos 2 casos. Hoje, menos ainda que antes. Passam a maior parte do seu tempo minimizando ou mesmo justificando inteiramente entre os astecas o que eles condenam com toda razão em seu próprio universo. Uma vez mais, encontramos os 2 pesos e as 2 medidas que caracterizam as ciências do homem e seu tratamento das sociedades históricas e das sociedades etnológicas. Nossa impotência em descobrir nos mitos uma representação persecutória mais mistificada ainda que a nossa não se deve apenas à dificuldade maior do empreendimento, à transfiguração mais extrema dos dados, mas provém também de uma repugnância extraordinária em nosso meio intelectual de olhar as sociedades ditas etnológicas
com um olho tão implacável quanto olham sua própria sociedade. Os etnólogos, sem dúvida, têm uma tarefa difícil. Ao menor contato com a sociedade ocidental e moderna, suas, entre aspas, culturas se quebram como vidro, embora hoje isso quase não mais subsista. Este estado de coisas sempre acarretou e ainda acarreta formas de opressão tornadas mais amargas pelo desprezo que as acompanha. Os intelectuais modernos são principalmente importunados pelo desprezo e se esforçam para apresentar esses universos desaparecidos sob as cores mais favoráveis. Nossa ignorância, por vezes, torna-se um recurso. Como poderíamos criticar o modo como essas pessoas viviam sua própria religião? Dela não sabemos o suficiente para contradizê-las quando nos apresentam em suas vítimas verdadeiros voluntários, crentes que imaginavam prolongar a existência do mundo, deixando-se massacrar sem dizer uma palavra. Existe, portanto, uma ideologia do sacrifício entre os astecas, e nosso mito mostra bem em que ela consiste. Sem vítimas, o mundo seria lançado na obscuridade e no caos. As primeiras vítimas não bastam. No fim da passagem que citei, o sol e a lua brilham no céu, mas permanecem imóveis. Para obrigá-los a se mover, é preciso sacrificar primeiro os deuses, todos os deuses sem exceção, e depois as multidões anônimas que os substituem. Tudo repousa sobre o sacrifício. Há certamente algo de verdadeiro no mito da vítima voluntária, e o mito mostra o que é. O deus fanfarrão supôs demasiadas suas forças. No momento crucial, ele recua. Tal recuo sugere que todas as vítimas não eram tão voluntárias como os etnólogos gostariam de crer. Tecuzistecatl termina por ultrapassar a sua covardia e é o exemplo de seu companheiro que faz a diferença entre os primeiros fracassos e o êxito último. É a emergência em pleno dia, nesse instante, da força que domina os homens em grupo, a imitação, o mimetismo. Não falei disso até aqui porque gostaria de demonstrar de modo tão simples quanto possível a pertinência do assassínio coletivo para a interpretação da mitologia. Queria que interviessem apenas os dados estritamente indispensáveis. E o mimetismo, na verdade, não o é. Agora saliento o papel notável que nosso mito lhe atribui. É a vontade de sobrepujar todos os outros deuses, visivelmente o espírito de rivalidade mimética que impele o futuro deus Lua a se declarar como voluntário. Ele não quer um rival, quer ser o primeiro de todos, servindo de modelo para os outros, mas ele próprio sem modelo. Aí está a híbris, esta forma do desejo mimético exasperada o suficiente para se pretender além de todo mimetismo, para não mais querer outro modelo além de si próprio. Se o deus Lua não pode obedecer à injunção de se lançar no fogo, é evidentemente porque, tendo obtido o primeiro lugar que reivindicara, encontra-se de repente privado de modelo. Não pode se guiar por ninguém. Deve guiar os outros, mas pela própria razão que lhe fazia reivindicar esse primeiro lugar, ele se torna incapaz dele. No fundo, ele é demasiada e puramente mimético. O segundo deus, ao contrário, o futuro sol, não procurou colocar-se na frente. Ele é menos histericamente mimético. É exatamente por isso que, quando chega a sua vez, ele toma resolutamente a iniciativa que seu colega não soube tomar. Ele pode, portanto, servir de modelo eficaz para aquele que não saberia agir sem modelo. Em todo lugar, no mito, os elementos miméticos circulam de modo subterrâneo. O moralismo da fábula não os esgota. O contraste dos dois personagens se inscreve no círculo mais vasto de outra imitação, a dos deuses reunidos, os deuses mimeticamente unificados que governam o conjunto da cena. Tudo o que os deuses fazem é perfeito, porque é unânime. Se o jogo da liberdade e da obrigação é, afinal de contas, inextricável, é porque ele é subordinado ao poder mimético de todos os deuses reunidos. Falei de um agir livre para aquele que, em resposta ao apelo dos deuses, se comporta voluntariamente ou se lança sem hesitar no fogo. Mas tal liberdade é apenas una com a vontade divina que diz sempre: vamos, lança-te no fogo. Há tão somente imitação, mais ou menos rápida, mais ou menos direta, daquela vontade. A vontade espontânea é una com o exemplo irresistível, o poder hipnótico do exemplo. Para o pequeno buboso, a palavra dos deuses "vamos, lança-te no fogo" se metamorfoseia imediatamente em ação.
ela tem já uma força exemplar. Para o outro Deus, a palavra não basta. É preciso que à palavra se junte o espetáculo da própria ação. Tecosistecatl se lança no fogo porque vê seu companheiro aí se lançar. Ele parecia, sem dúvida, mais mimético. Mas, e talvez definitivamente, deveríamos dizer que é menos mimético? A colaboração mimética das vítimas com seus carrascos se perpetua na Idade Média e até em nossa época, mas sob formas enfraquecidas. Dizem-nos que, no século XVI, as bruxas escolhiam elas próprias a fogueira. Faziam-nas compreender bem o horror de seus malefícios. Os heréticos também pedem frequentemente o suplício merecido por suas crenças abomináveis. E seria faltar com a caridade privá-los disso. Em nossa época também, as víboras lúbricas de todos os estalinismos confessam, para além do que lhes é pedido confessar, e se felicitam com o justo castigo que as espera. Não penso que o medo baste para explicar esse tipo de comportamento. Já Édipo se junta ao acordo unânime que faz dele a mais abominável das desonras. Ele vomita a si próprio e suplica que a cidade de Tebas realmente o vomite. Quando tais atitudes ressurgem em nossa sociedade, rejeitamos com indignação nos tornarmos seus cúmplices, mas as adotamos sem pestanejar quando se trata de astecas ou de outros povos primitivos. Os etnólogos descrevem com voracidade a sorte invejável daquelas vítimas. Durante o período que precede o seu sacrifício, elas gozam de privilégios extraordinários e é serenamente, talvez até alegremente, que caminham para a morte. Jacques Sustelle, entre outros, recomenda a seus leitores que não interpretem essas fogueiras religiosas à luz de nossos conceitos. O medonho pecado do etnocentrismo nos espia. E façam o que quiserem as sociedades exóticas, precisamos evitar o menor julgamento negativo. Por mais louvável que seja a preocupação de reabilitar mundos desconhecidos, é preciso nela colocar discernimento. Os excessos atuais rivalizam ridiculamente com a empáfia orgulhosa de outrora, mas em sentido contrário. No fundo, é sempre a mesma condescendência. Não aplicamos a tais sociedades os critérios que aplicamos a nós mesmos, mas desta vez com uma consequente inversão demagógica bem característica de nossa época. Ou as nossas fontes nada valem, e não temos senão de nos calar, pois nunca saberemos nada de certo sobre os astecas, ou então nossas fontes valem alguma coisa e a honestidade nos obriga a concluir que a religião desse povo não usurpou seu lugar no museu planetário do horror humano. O zelo etnocêntrico se desvia quando justifica as orgias sangrentas da imagem visivelmente enganadora que elas dão de si próprias. Embora penetrado de ideologia sacrificial, o mito atroz e magnífico de Teotihuacan dá grave testemunho contra essa visão mistificadora. Se algo humaniza este texto, não é o falso idílio das vítimas e dos carrascos que esposam deploravelmente o neo-russonianismo e o neo-nietzschianismo de nossos dois pós-guerras, e sim aquilo que se opõe a essa visão hipócrita sem chegar a contradizê-la abertamente. São as hesitações que notei diante das falsas evidências que a cercam. A inquietante beleza desse mito é inseparável da espécie de tremor com o qual ele inteiro está possuído. É esse tremor que é preciso amplificar para abalar o edifício e obrigá-lo a se desmoronar.